Jesus, aleluia. Mais uma vez estamos perante o Senhor para o louvar e para o exaltar, para lhe dar a glória, aleluia. Louvado. Pois Ele é digno de receber honra e glória. Glória, o nome do Senhor. Nós não temos outro Deus além dele. Fomos redimidos pelo sangue da cruz do Calvário. Glória. Aleluia. O Senhor nos resgatou, aleluia, da nossa maneira de viver, que por tradição tínhamos recebido dos nossos pais. Graças a Deus. Graças a Deus, aleluia. Agora, filhinhos do Senhor, conhecendo a verdade, sabendo em quem temos querido, glória ao nome do Senhor. Nós exaltamos o Senhor, nós o reconhecemos em todos os nossos caminhos e lhe damos a honra Aleluia. e a glória, o louvor e a adoração. Vamos orar para que você também, aleluia, reconheça a Jesus como o seu único e suficiente Salvador. Amém. Aleluia. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, como é bom estar na Tua presença e exaltar e glorificar o Teu nome, pois nós não temos outro além de Ti. Glória. Tu és o único Deus vivo e verdadeiro, Glória. o único que veio à cruz do Calvário para carregar o nosso fardo, Graças os a nossos Deus. pecados, aleluia, e para nos dar a vida eterna com o Pai. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Exaltamos a Jesus, glorificamos o Pai, damos glórias ao Espírito Aleluia. Santo de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. A nossa alma te glorifica, Senhor. Glória a Deus. Aleluia, aleluia, glória ao teu nome. Senhor, aqueles que nos veem e ouvem, Senhor, Amém. eles possam fazer a mesma decisão que Glória. nós fizemos, Senhor. Ao ouvir a tua palavra, eles a possam aceitar no seu coração, Amém. porque a tua palavra é espírito e vida. Aleluia. Graças É ela a que Deus. liberta, é ela que nos transporta, aleluia, para o reino do teu amor. Muito obrigado, Graças a Senhor. Deus. Abençoa o teu servo, dá-lhe sabedoria ao ministrar a tua palavra e abre os nossos corações para a recebermos. Nós te pedimos, meu querido Senhor, em nome de Jesus Amém. e para a tua glória. Amém. Aleluia. Prezado telespectador, paz seja convosco. De novo no seu lar, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que é nome sobre todo nome, a quem rendemos o louvor, a glória e a adoração, na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus é bom, até para com os ingratos e maus. Na cruz do Calvário, Jesus Cristo pagou o preço da nossa redenção, para nos levar para o lar da glória do céu, e está à destra do Pai, intercedendo por aqueles que na terra evocam o seu nome. E nós somos filhinhos de Deus por adoção. Somos resgatados com o sangue do Cordeiro de Deus. Somos servos para o exaltar e ministrar a Santa Escritura, e louvamos a Deus pela sua bondade, pois nos salvou, nos regenerou e nos tem santificado e nos tem guardado ao longo do caminho. Portanto, louvores e adoração rendemos a Deus Pai, Filho e Espírito Santo, porque Ele é digno do louvor. Deus é bom e a sua misericórdia é de geração em geração e tem chegado aos nossos dias. É motivo de júbilo possuir este glorioso companheiro na jornada da vida. A mensagem de hoje é um assunto de muita importância espiritual acerca das decisões para as nações, para os povos, para os governos e para as pessoas tomarem uma direção certa para com Deus e para com a sua palavra. É uma chamada à atenção da sua santa e gloriosa palavra, que jamais passará. Ela é o alimento espiritual que todo homem carece. Sabemos pelas Sagradas Escrituras que toda a criatura de Deus é boa. O que não é bom é aqueles que se metem nessas criaturas
que são os demónios, e os levam a matar, a destruir e a roubar. Mas a Santa Escritura, que é Espírito e vida, diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Portanto, é esta palavra gloriosa que nos ensina o que devemos fazer para sermos realmente pessoas libertadas por nosso Senhor Jesus Cristo e pela autoridade da sua palavra. O facto é que quando nascemos nada sabemos acerca de quem nos criou, somente sabemos que temos fome ou frio ou dores e por essa razão começamos a chorar. E a nossa mãe, com desvelo e carinho e amor, trata dessas criancinhas e as crianças atendidas ficam então caladinhas. É natural a nossa mãe tratar das suas crianças. Assim Deus, Pai, trata também dos seus filhos. Vem, porém, o tempo que começamos a aprender a falar e com o crescimento começamos a ler, a escrever e éramos totalmente ignorantes de tudo o que se passava ao nosso redor. Éramos até inocentes, não conhecíamos o significado da palavra pecado, etc. E nessa inocência pertencíamos ao reino de Deus, até que um dia tudo mudou. Com a juventude veio o conhecimento de muitas coisas e ficámos rebeldes e agressivos, fazíamos maldades e dizíamos palavras obscenas, cometíamos crimes, etc, etc. Porquê a vida tomou esse rumo? Porquê as pessoas ficam assim com o crescimento? A resposta é que a natureza adâmica floresceu e começou a dar o seu fruto destruidor. Segundo as Escrituras, o resultado do meio ambiente, ou esta situação do mundo, melhor dito, é o resultado do meio ambiente de todo o mundo. Um mundo de pecado, de rebelião, que começou com Adão e Eva contra Deus, liderados por Satanás, através da serpente. Romanos 5,12 diz que por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, por isso todos pecaram e todos morrem. E este mundo, como está escrito, jaz no maligno, e não há um justo nenhum sequer. Diz em 1 João 5, verso 19, e Romanos 3, e verso 10. Esta é a situação de todo o homem que vem a este mundo, que depois do seu nascimento e começa o seu crescimento e a natureza adâmica começa a florescer, fica neste estado. Estado pecaminoso, com o conhecimento do bem e do mal, e tem que fazer decisões. Ou ouve a palavra de Deus e é regenerado por ela, ou fica possuído pelas potestades do inferno que matam, roubam e destroem. E assim vai este mundo. Mas com a idade também chegou o tempo dessas decisões que determinam o nosso destino. E esse destino ou é o céu ou o inferno, depende de nós. Atingir um bom lugar, que é de gozo eterno, ou um outro que é de sofrimento eterno. A decisão está em nós. As Santas Escrituras são espírito e vida. Elas regeneram, elas salvam, elas santificam. E a palavra de Deus é a verdade. Glória ao nome de Jesus. Chegou o tempo de ouvir a palavra de Deus e aprender nela que há um agente espiritual que controla este mundo, cujo nome é Satanás. Mas que também há um Deus que nos ama e que nos quer libertar, e se revelou em carne na pessoa de Jesus Cristo, o qual deu a sua vida numa cruz para nos salvar, verteu o seu sangue para nos redimir e nos justificar e nos livrar da condenação eterna.
Todo homem é dotado de uma consciência e ela é uma consciência que afeta para o bem e para o mal. O homem não é irracional. Deus o dotou de uma consciência que o acusa ou que o defende. Deus dotou o homem de uma consciência que o acusa ou que o defende nas suas ações ou decisões, conforme está escrito em Romanos 2 e verso número 15. A mensagem deste dia é sobre as consequências da aceitação ou rejeição da palavra de Deus. Tome nota neste assunto. As consequências da aceitação ou da rejeição da palavra de Deus. Tome atenção àquilo que vai ouvir e vamos todos acompanhar a leitura. Amém. A leitura bíblica encontra-se em São Mateus capítulo 13, verso 1 ao verso 23, que diz: Tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava assentado junto ao mar, e ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que, entrando num barco, se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E falou-lhe de muitas coisas por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na. E outra parte caiu em pedregais, onde não tinha terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra e deu fruto, um a 100, outro a 60 e outro a 30. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E acercando-se dele, os discípulos disseram-lhe: Por que lhe falas por parábolas? Por que lhe falas por parábolas? Verso 11. Ele respondendo, disse-lhe: Porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Porque qualquer que tem, se dará e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem, lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem compreendem, e neles se cumpre a profecia de Isaías, que diz: Ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis, porque o coração deste povo está endurecido, e ouviram de mau grado com seus ouvidos, e fecharam seus olhos, para que não vejam com os olhos, e ouçam com os ouvidos, e compreendam com o coração, e se convertam, e eu os cure. Mas bem-aventurados os vossos olhos porque veem, e os vossos ouvidos porque ouvem. Porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes e não ouviram, e ouvir o que vós ouvis e não ouviram. Escutai vós, pois, a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino, e não entendendo, vem um maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Porém, o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo. Antes é de pouca duração, e chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra
e fiquem frutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra e dá fruto. A um produz 100, outro 60 e a outro 30. Até aqui a palavra de Deus. O semeador saiu a semear. E diz em Lucas 8 e verso 11, e a semente é a palavra de Deus. Todos nós temos uma ideia do que é um lavrador que semeia a sua semente. Neste caso da parábola, Jesus ensinou que a semente do semeador caiu ao pé do caminho, as aves estão lá para comê-la. Outra caiu sobre pedras, outra caiu sobre espinhos e outra caiu sobre boa terra. Pergunto, qual é o seu campo? Qual é o nosso campo? Ao pé do caminho, entre pedregais, nos espinhos ou na boa terra? Fique com esta imagem na retina dos seus olhos. E no final desta mensagem saberá que terra é o seu coração, aonde cai a semente. As consequências da aceitação ou rejeição da palavra de Deus. Segundo o dicionário, a consequência significa o resultado ou conclusão de uma boa ou má ação. A mensagem de hoje é sobre a semente, o semeador e os campos aonde cai a semente espiritual, ou seja, a palavra de Deus. Nós vamos meditar em 3 aspectos desta mensagem. Primeiro, a necessidade de sermos receptivos à verdade divina. Segundo, a importância de ouvir e guardar a palavra da verdade. Em terceiro lugar, a rejeição da verdade e as consequências. Ao introduzir este estudo, começaremos com uma pergunta de Deus. De que se queixa, pois, o homem vivente? A resposta divina é: queixa-se cada um do seu próprio pecado. Lamentações de Jeremias 3, em verso 39. Ao longo da vida e no âmbito social, nós enfrentamos situações favoráveis e adversas. E algumas aceitamos, outras, porém, nós rejeitamos, porque ouvimos, pensamos e agimos e concluímos o que é bom para nós. A razão disso é porque avaliamos os prós e os contras de tais situações e sabemos distinguir o que nos é favorável e o que nos é adverso ou contrário e, naturalmente, fazemos a melhor decisão. Por exemplo, um pequeno investimento pode resultar num bom negócio, uma viagem pode resultar num bom empreendimento. Entretanto, no âmbito espiritual, a palavra de Deus nos ensina que as decisões determinam o nosso destino na eternidade. Ou de vida e gozo eterno com Deus, ou de morte e separação eterna e sofrimento eterno no inferno. Aqui há muitas pessoas que não creem que haja inferno. Até púlpitos há que dizem que não há inferno. Pois deixe-me dizer o que muitas vezes eu repito. Para nos livrar dessa condenação do diabo, porque o inferno nunca foi feito para os homens, mas para o diabo e para os seus anjos, mas a maior parte das pessoas vão lá parar, por causa da desobediência a este sagrado livro. Nós dizemos que para evitar que os homens possam ir para esse lugar, Deus enviou ao Calvário o seu Filho amado para dar a sua vida pelos pecadores, para os salvar e os livrar dessa condenação eterna.
Então, também na vida escolar todos nós aceitamos o ensino escolar como um bom investimento. Ele é preciso à nossa formação sociocultural e intelectual. Também o tempo de vida, desde o crescimento da criança até que cresça e se faça um adulto, deve ser o tempo da sua escola divina na sua vida, aqui na Terra, para depois viver a eternidade com Deus. Provérbios 22 e verso 6 diz que nós devemos ensinar o menino no caminho em que deve andar. Não é no que ele quer ou que os políticos determinam, mas sim na Sagrada Escritura, que é espírito e vida e nos regenera, nos livra da situação pecaminosa da vida adâmica que temos recebido. Nós podemos ser modificados. Este livro regenera, transforma, modifica de mal para bom. Porque é a palavra de Deus. Como foi dito no princípio, quem controla este mundo é Satanás. E o homem é chamado a esse conhecimento pela pregação e ensino do Santo Evangelho para tomar decisões a quem deve obedecer. E essas decisões determinam a sua vida na Terra e na eternidade. Primeiro aspecto da mensagem. A necessidade de sermos receptivos à verdade divina, à palavra de Deus. E neste dia vamos meditar sobre essa gloriosa e santa palavra, revelada como sendo uma semente. E essa semente, todas as pessoas sabem que elas geram fruto, seja que semente seja. Assim é a palavra de Deus, é uma semente espiritual. E todos nós sabemos que a semente, quando é lançada sobre a terra, tem a intenção de produzir. Em Lucas 8, verso 11, como já foi dito, a semente é a palavra de Deus. E essa terra onde a semente cai são 4 tipos de pessoas que existem na terra, em todo o mundo e em todas as gerações. Pergunto, que tipo de pessoa sou eu? Aonde está caindo a semente, a palavra de Deus? Façamos desde o princípio essa pergunta a nós próprios. Existem muitos conceitos acerca da verdade nas bocas da humanidade. Contudo, a verdade somente tem uma procedência e uma explicação correta, que é Jesus Cristo. E precisamos de conhecer essa verdade para sermos, por ela, libertados de conceitos humanos e das garras do diabo. E precisamos de conhecer essa verdade, porque essa verdade, como disse Jesus, santifica-nos. Disse o Senhor, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Portanto, desde o princípio, tenha isto em consideração, que este livro sagrado é um conteúdo santo, que santifica, que regenera, que muda o curso das pessoas que andam por este caminho obedecendo a Satanás, podem também obedecer a Deus ao ouvirem a Santa Escritura. Louvado seja o nome do Senhor. A tua palavra é a verdade. Diz em João 17 e verso 17. A razão disto é que toda a humanidade que vem a este mundo está morta em ofensas e pecados, como já foi dito. E a nossa verdadeira sabedoria é ter o conhecimento da palavra de Deus. Não só tê-lo, mas obedecê-lo. Ser receptivo a este conhecimento e deixar que este livro sagrado transforme as nossas vidas e o nosso futuro para termos paz com Deus na terra e companhia do Senhor
no lar da glória do céu. Assim, desde o princípio desta mensagem é um imperativo divino. Ler em Provérbios capítulo 1, verso 20 ao verso 33, estas palavras que vamos também mostrar para você ler. Amém. Assim diz a palavra do Senhor. Provérbios 1, verso 20 ao verso 33. A suprema sabedoria altissonante clama de fora pelas ruas, levanta a sua voz. Nas encruzilhadas, no meio dos tumultos, clama. Às entradas das portas e na cidade profere as suas palavras. Até quando, ó simples, amareis a simplicidade? E vós, escarnecedores, desejareis o escárnio? E vós, loucos, aborrecereis o conhecimento? Convertei-vos pela minha repreensão. Eis que abundantemente derramarei sobre vós o meu espírito e vos farei saber as minhas palavras. Mas porque clamei e vós recusastes, porque estendi a minha mão e não houve quem desse atenção, antes rejeitaste todo o meu conselho e não quisestes a minha repreensão, então, também eu me rirei da vossa perdição e zombarei, vindo o vosso temor, vindo como assolação, o vosso temor, e vindo a vossa perdição como tormenta, sobrevindo-vos aperto e angústia, então a mim clamarão, mas eu não responderei. De madrugada me buscarão, mas não me acharão. Porquanto aborreceram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor. Não quiseram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. Portanto, comerão do fruto do seu caminho e fartar-se-ão dos seus próprios conselhos. Porque o desvio dos simples os matará, e a prosperidade dos loucos os destruirá. Mas o que me der ouvidos habitará seguramente e estará descansado do temor do mal. Meus amados telespectadores, depois de termos ouvido esta mensagem, nós temos que chegar a uma conclusão. Porque é que Deus não respondia a quem os procurava, a quem o procurava? Porque eram rebeldes à sua palavra, e o Senhor lhe dizia, e diz também a nós, no Novo Testamento aos Gálatas, capítulo 6, que tudo o que o homem semear, isso mesmo se fará. Busquemos a Deus, peçamos a Deus o seu perdão e a sua misericórdia, e sejamos receptivos à palavra do Senhor, porque ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. E ela nos ensina o caminho do bem e nos livra do caminho do mal. Ela nos ensina o temor do Senhor e a resistir ao diabo que veio para matar, destruir e roubar. Existe aqui, entre outras, uma chamada ao conhecimento e à conversão pela repreensão de Deus. O Senhor já foi bem longe, que é para mostrar ao povo que Deus sempre prevalecerá, e a sua palavra também. Ele os repreendeu, mas nem mesmo assim, como lemos no livro de Amós. Oh, louvado seja Deus! Mas é uma chamada à conversão pela repreensão de Deus. E então, Deus derramará o seu Espírito sobre as pessoas para conhecer as palavras do Senhor. Mas se isso não acontecer, então as consequências serão desastrosas, porque rejeitam a correção divina. E é sobre isto que devemos ponderar ao ouvirmos esta mensagem. Que faremos? Aceitaremos ou rejeitaremos a verdade sagrada? A passagem bíblica que Jesus nos fala, do nosso texto inicial, que é uma parábola, um paralelo,
uma narração comparativa de uma verdade divina, ela revela 4 tipos de pessoas que ouvem o Evangelho. E eu creio que esses 4 tipos de pessoas representam todas as pessoas da Terra e em todas as gerações. Assim, para nos dar a entender quantas pessoas mostram o real interesse em ouvir o Evangelho, e também com atitudes e corações diferentes, compreendamos também que todos nós estamos inseridos em alguns destes grupos de pessoas. Mas com tristeza eu chego a esta conclusão, que somente 1/4 da população da Terra ouve a palavra de Deus com agrado e busca a misericórdia do Senhor. E Jesus pregou a figura de um semeador, de um lavrador, e também de 4 lugares dessa propriedade, onde a semente caiu, que eram realmente diferentes. Em lendo este texto sagrado, aprendemos que esses 4 grupos representam todas as pessoas do mundo que ouvem a palavra de Deus. Porque isto também foi ordenado por Jesus, em Marcos 16, 15 e 16. Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo, e quem não crer será condenado. E a mesma coisa se encontra em Mateus, no fim do Evangelho, que diz: ide e ensinai todas as nações, ensinando-as a guardar tudo aquilo que vos tenho mandado. E estou convosco todos os dias até à consumação dos séculos. E estas profecias, este ensino sagrado de Jesus, tem vindo de geração em geração, de há cerca de 2000 anos a esta parte. E o mundo continua ouvindo esses quatro tipos de pessoas. Umas ouvem e a maior parte a rejeitam. Devemos ser receptivos à palavra do Senhor, mas compreende-se também o interesse de cada pessoa que ouve a verdade divina, que são realmente muito diferentes nas suas atitudes, e as consequências virão certamente das nossas ações e decisões. E desta maneira ou forma, Jesus caracterizou as pessoas que ouvem a sua palavra como sendo esses 4 campos da propriedade do semeador ou do lavrador. Assim, o primeiro caráter, a semente, a palavra de Deus, caiu ao pé do caminho e as aves comeram-na. No segundo caráter, a semente que caiu sobre pedras, como não tinha terra bastante, logo nasceu, mas vindo o sol queimou-se e secou-se porque não tinha terra funda. No terceiro caráter, onde a palavra de Deus é semeada, a semente caiu sobre espinhos e os espinhos crescendo sufocaram essa semente, a palavra de Deus. E no quarto caráter, a semente caiu em boa terra e deu fruto a 100, a 60 e a 30%. Significando que, neste tipo de pessoas, elas têm capacidades espirituais de Deus que lhe foram distribuídas também para se tornarem em semeadores. E eu tenho compreendido que, segundo a nossa língua, existem nestas escrituras do ensino de Cristo, nestes 4 campos diferentes, somente uma que produz, que é a boa terra. Ou seja, essa semente que produz a 100, a 60 e a 30. Quando ouve as boas novas do reino, e não há melhores novas, melhores notícias do que a palavra do reino, porque ela é o nosso alimento espiritual e nos ensina a desviarmos-nos do mal e a seguirmos o bem, a deixarmos um Senhor que nos leva para o inferno e a seguir a Jesus que nos leva para o céu. Louvado seja Deus! E Jesus explicou aos seus discípulos a razão porque somente essa boa terra esses tipos de pessoas produzem. Esse tipo de pessoas produzem. Ou seja, que se arrependem, que aceitam o Evangelho e que se tornam seguidores de nosso Senhor Jesus Cristo. E essa explicação está em Mateus 13, 18 a 23, que nós vamos ler todos juntos. Escutai vós, pois, a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, vem um maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho.
Porém, o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração. E chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra e dá fruto. E um produz 100, outro 60 e outro 30. Meus amados, ao lermos esta Santa Escritura, nós temos então aqui que existem 3 partes de pessoas de todo o mundo, e eu creio que em todas as gerações, que rejeitam de alguma forma a palavra de Deus. E isto faz-nos lembrar as desculpas dos convidados da parábola das bodas, mas os convidados não quiseram vir, como diz em Mateus 25 e verso 3. Assim, na primeira ilustração, a pessoa não entendia a palavra de Deus e o diabo veio e roubou-lhe aquilo que tinha ouvido, porque não deu atenção suficiente àquilo que estava ouvindo. Usamos dizer que as pessoas tomam o recado na escada. Com a palavra de Deus não pode ser assim. A palavra de Deus briga conosco para esta vida e para a eternidade. E nós temos que tomar decisões. Assim, na segunda ilustração, a pessoa ficou ofendida por ser perseguido, por se chamar cristão. Era raiz de pouca duração. Recebeu a palavra, mas logo mais veio a perseguição e disse: não estou para ter este tipo de vida. E então perdeu aquilo que tinha recebido. Na terceira ilustração, sobre a semente sufocada pelos espinhos, temos aqueles que amavam conhecer a verdade. E logo ficaram muito contentes com isso, mas não queriam deixar de amar o mundo, nem aquilo que no mundo tem, ou que no mundo há. E não são isso, eram os cuidados do mundo, não são isso, mas as riquezas, a sedução. Então as pessoas podem ser seduzidas para terem um pouco mais. A sedução das riquezas impedia que a palavra de Deus frutificasse. E a quarta ilustração, temos um grupo de pessoas que desejam compreender as Santas Escrituras, que temem a Deus, pessoas dedicadas a servir a Cristo e que produzem o fruto por essa causa. Lembremos-nos no terceiro campo, voltando atrás, esse tipo de pessoas são seduzidas às riquezas e amantes deste mundo. Faz-nos lembrar o Evangelho da Prosperidade, que é muito pregado por todo o mundo. Mas o Senhor diz para juntarmos tesouros no céu, onde os ladrões não entram, nem minam, nem roubam. De maneira que devemos ser receptivos à palavra de Deus como o quarto campo da boa semente. Podemos então caracterizá-las por, primeiro, pessoas receptivas, segundo, pessoas amantes da verdade deste quarto campo, terceiro, pessoas de entendimento e de discernimento, em quarto lugar, pessoas de decisões acertadas, quinto lugar, pessoas tementes a Deus, sexto lugar, pessoas de fé e de perseverança, e em sétimo lugar, pessoas que desejam servir a Cristo Jesus. Este é o tipo de pessoas da boa terra aonde cai a semente. Factos são factos, e quando prestamos atenção à palavra de Deus, o Senhor faz em nossos corações aquela obra maravilhosa de nos abrir o coração para a entender. Lembro-me de que um homem foi a Jerusalém, veio da Etiópia, e um homem
de grande capacidade intelectual, tesoureiro da rainha Candace. E esse homem ia a Jerusalém procurando saber alguma coisa. Mas voltava lendo o profeta Isaías, mas não entendia aquilo que lia. Até que o Espírito de Deus disse a Filipe: sobe a esse carro e vai atrás desse carro. E quando Filipe chegou, ouviu que ele lia o profeta Isaías, e Filipe disse-lhe: entendes tu o que lês? E o homem disse: como entenderei se alguém me não explicar? E então Filipe subiu para o seu carro, para o carro daquele homem, e explicou-lhe o que ele ia lendo acerca do capítulo 53 de Isaías, em que nos fala acerca de Jesus, de Messias que tinha vindo um dia, que viria um dia para dar a sua vida por todos nós, para nos resgatar da maldição do pecado. E as pessoas nada sabem que andam por este mundo, mas elas têm uma consciência. E no meio de 4 tipos de pessoas encontramos uma que tem consciência. Ou por outra que a consciência o acusa ou defende, e que são essa boa terra. E eu ia dizendo que quando prestamos atenção às palavras que são espírito e vida, que são o alimento espiritual, que são as novas de grande alegria, que são o evangelho da salvação, que são a palavra de Deus, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, então o Senhor Deus, autor da palavra, vem abrir-nos pelo seu Espírito Santo o nosso entendimento, para podermos compreender aquilo que Ele quer de nós. Primeiro, mostra-nos que somos pecadores, destituídos. Segundo, que Jesus Cristo deu a sua vida para salvar esses pecadores. Terceiro, que Ele ressuscitou para nos justificar. E que quarto, Ele nos quer santificar para nos levar para a casa do Pai. Louvado seja Deus, e foi isso que aconteceu com uma senhora vendedeira de púrpura chamada Lídia, ao ouvir a Paulo. Ou seja, Deus abriu-lhe o coração, porque ela estava atenta ao que Paulo dizia. Estava com atenção, diz em Atos 16 e verso 14. Além disto, quando decidimos prestar a nossa melhor atenção, prestar interesse, Deus nos dá entendimento para frutificar e produzir em abundância, de acordo com a capacidade. Em Isaías 55, verso 10 e verso 11, lembre-se destas palavras. Afirma assim: porque assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não torna, mas rega a terra e faz produzir e brotar e dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará para aquilo que a enviei. E estou falando possivelmente para estes 4 tipos de pessoas. Qual é o seu campo? A palavra de Deus faz prosperar para aquilo para que Deus a envia. Louvado seja Deus. O importante disto é sermos receptivos à palavra de Deus, ouvintes de interesse das coisas de Deus para o nosso bem e do nosso próximo. E receptivo significa aquele ou aquela que recebe, que é receptor, para depois ser também um retransmissor daquilo que ouviu, porque finalmente devemos dar o que temos recebido. Aceitar a verdade dá vida eterna, mas rejeitar a verdade dá morte eterna. Aceitar a verdade traz alegria, mas rejeitá-la produz tristeza. A verdade traz salvação, mas rejeitá-la traz condenação. Ouvir com interesse as Santas Escrituras trazem comunhão com Deus, mas as distrações afastam-nos de Deus. Houveram 2 irmãs que ficaram nas Escrituras como pessoas diferentes, com atitudes diferentes. Enquanto Maria se apresentava aos pés de Cristo para receber a palavra, a sua irmã Marta andava distraída com muitas coisas. E Jesus disse-lhe: Marta, Marta, andas ansiosa e afadigada com muitas coisas, e uma só é necessária. Diga, uma só é necessária.
E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Lucas 10, 41 e 42. Eu pergunto, como será connosco? Se nós buscarmos em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, todas as outras coisas serão acrescentadas. Disse Jesus. Uma só coisa é necessária, é ouvir a palavra de Deus. Essa deve ser a coisa primária da nossa vida. Não ponha qualquer dúvida, porque foi a verdade que falou esta verdade. No dia de Pentecostes, quando Pedro pregava a verdade, diz em Atos 2, e verso 41, que foram batizados os que de bom grado receberam a palavra de Deus. E naquele dia agregaram-se à igreja quase 3.000 almas. Estes decidiram ser o bom campo, aonde cai a boa semente. Ouvindo a palavra de Deus, ela produz temor, não é receio. Ela produz um sagrado respeito daquele que fala, cuja palavra nunca volta para ele vazia, nem que prospere somente num dos campos. Louvado seja o nome do Senhor. Portanto, estes decidiram ser a boa terra onde a semente caiu, e essa decisão traz a maior bênção de Deus para o homem, que é a sua redenção pelo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Ouvindo a palavra, estamos entre a vida e a morte. Vamos escolher a vida, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Finalmente, a fé vem por ouvir a palavra de Deus, Romanos 10, verso 17. E sem fé é impossível agradar a Deus, Hebreus 11, verso 6. Diga comigo, e sem fé é impossível agradar a Deus. E a fé vem por ouvir a sua palavra. De maneira que este é um ponto-chave na vida de qualquer um de nós. Nós somente vivemos uma vida aqui na Terra, e esta boa parte é ouvir o Evangelho. Ouvir as novas de grande alegria que é para todo o povo. Escutai vós, pois, a parábola do semeador. Ouça o Evangelho e procure saber qual é o seu campo. Quando Paulo e Silas pela primeira vez pregavam a Cristo em Tessalónica, os judeus invejosos e desobedientes, com alguns vadios da cidade, alvoroçaram a cidade por essa causa. E os servos de Deus tiveram que fugir para Bereia e pregar o Evangelho noutra terra. Em Atos 17, em verso 11, diz que os de Bereia foram mais nobres, recebendo a palavra com bom grado, ou de bom grado, examinando cada dia nas Escrituras se estas coisas eram assim. Eram vasos receptivos à verdade. Mas lembre-se uma coisa, que este verso que eu acabei de dizer tem para cada um de nós. Não é bom somente ouvir, mas cada um de nós deve procurar saber se aquilo que ouviu é realmente a palavra de Deus e de acordo com a palavra de Deus. Os de Bereia foram mais nobres, examinavam cada dia nas Escrituras se estas coisas eram assim. Entretanto, eu creio que muitos campos que, em princípio, rejeitaram a semente, ou rejeitam, podem ser transformados em campos férteis. Por exemplo, Saulo de Tarso era um perseguidor da Igreja de Cristo, consentiu na morte de Estevão. Ele teria sido um lugar onde a semente caiu ao pé do caminho e as aves a comeram, mas tornou-se no maior apóstolo do cristianismo. Claro, em 1 Timóteo 1, verso 12 e verso 13, Paulo confessa que Deus o teve por fiel, pondo no ministério. Mas antes ele tinha sido perseguidor e opressor e blasfemo, mas que tinha alcançado misericórdia, porque o fez na incredulidade e ignorância. Recebeu a palavra, o teria recebido, naturalmente sabia todo o Velho Testamento mais do que qualquer outro, mas de religiosidade não faltava. Mas o suco do espírito da palavra não estava lá, porque os passarinhos comeram aquilo que ele precisava de ter. Aos perseguidores de Tessalónica, aos que antes rejeitaram a verdade, escreveu Paulo mais tarde estas palavras: e vós fostes feitos nossos imitadores, mas eles tinham rejeitado. Então os campos podem ser transformados, graças a Deus. Portanto,
Aos que antes rejeitaram a verdade, Paulo escreveu mais tarde estas palavras: e vós fostes feitos nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra em muita tribulação, com gozo do Espírito Santo, de maneira que fostes exemplo para todos os fiéis na Macedónia e Acaia. Como diz em 1 Tessalonicenses 1, versos 6 e verso 7, tornaram-se em vasos receptíveis, tomaram boas decisões, deixaram que o divino oleiro moldasse os seus vasos, as suas vidas. Em primeiro lugar, nós falamos da necessidade de sermos receptivos à verdade divina. E em segundo lugar, que vamos começar, vamos falar sobre a importância de ouvir e guardar a palavra. Louvado seja Deus. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça, disse Jesus, no verso 9. A multidão que naquele dia tinha procurado a Cristo para o ouvir era uma multidão de incrédulos. Ao lermos todo este capítulo 13 de Mateus, verificamos que o Senhor falou de 5 parábolas, mas com tristeza vemos nos últimos versos que diziam de Cristo estas palavras: não é este o filho do carpinteiro? E não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago e José, Simão e Judas? E não estão entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe veio tudo isto? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhe disse: não há profeta sem honra a não ser na sua pátria e na sua casa. E não fez ali muitas maravilhas por causa da incredulidade deles. De maneira que aquela multidão era uma multidão de incrédulos. A maior parte daquelas pessoas eram os 3 primeiros campos. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Diga comigo. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o Evangelho. Ouça a palavra de Deus. E os discípulos reagiram no verso 10 dizendo: porque lhes falas por parábolas? Então Jesus lhe ministrou a profecia de Isaías, capítulo 6, verso 9 e verso 10. Ouvindo ouvireis, mas não compreendereis. E vendo vereis, mas não percebereis. E porquê? Porque o coração deste povo está endurecido e ouviram de mau grado. Desta forma ninguém entende a palavra de Deus. Quando ouvimos de pé atrás a mensagem do Evangelho, Deus não pode abrir o nosso coração porque não prestamos atenção, mas somos críticos desde o princípio. O que quer dizer aquele paroleiro, diziam lá na Grécia acerca de Paulo? Parece que fala de deuses estranhos. Devemos, com um coração sincero, estar perante Deus ouvindo a sua palavra, que são as novas do céu, para ti e para mim. Tomar atenção àquilo que ouvimos. Então Jesus lhes ministrou a profecia de Isaías quando da reação dos discípulos, porque lhe falas por parábolas. Estes ouvem de mau grado, continuam com o coração endurecido, como no tempo de Isaías, da profecia que foi dita por Deus para endurecer o coração a Israel nacional. Fazia cerca de 700 anos que Deus profetizou por Isaías este endurecimento ao seu povo como nação, por causa de matarem os profetas e apedrejarem aqueles que lhe eram enviados, como disse Jesus em Mateus 23. Fazia cerca de 700 anos e esta mensagem foi lembrada por Nosso Senhor Jesus Cristo ao povo de Deus, e ainda hoje. E já lá vão cerca de 2.700 anos. E o Israel nacional continua debaixo da maldição dessa profecia. Continua cego e surdo, até que Cristo volte e o vejam no Monte das Oliveiras, quando de novo estiverem
a passarem por outro holocausto. Nesse tempo, Jesus virá em seu socorro para evitar a destruição completa de Israel. E então olharão para ele e lhe perguntarão: que feridas são essas nas tuas mãos? Dirá ele: são as feridas com que foi ferido em casa dos meus amigos. Zacarias 12 e Zacarias 13. Então todo Israel será salvo. Romanos 11, 25 e 26. Somente nessa altura, quando Israel estiver para ser totalmente destruído, que Jesus vem no final dos 7 anos da grande tribulação. Vem em socorro do povo judeu sobre o Monte das Oliveiras, e o povo olhará para aquela figura e verão as suas mãos. Que feridas são essas nas tuas mãos? Essas são as feridas com que foi ferido em casa dos meus amigos. Noutras palavras, estas são as marcas do Calvário, onde os vossos antepassados cravaram Deus revelado em carne, Jesus Cristo nosso Senhor. Então todo Israel será salvo. Então aceitarão a Cristo como seu Senhor e Salvador e chorarão amargamente. Chorarão amargamente. Levou muito tempo até que o Senhor vem. Olha, nós lemos em Provérbios capítulo 1. Volta a ler aquela mensagem que nós lemos em Provérbios. Busca a misericórdia do Senhor, não lhe volte as costas, volte-lhe a face. Louvado seja Deus. Nunca jamais brinquemos com Deus, nem com a sua palavra, porque Deus não se deixa escarnecer, porque tudo o que o homem semear, isso mesmo ceifará. Sejamos como Lídia, estejamos atentos para Deus abrir o nosso coração, o nosso entendimento. Porque, voltando atrás, todos nós que têm um projeto na vida social e particular estão atentos àquilo que se ministra nas escolas e nas universidades. Não é verdade? É. Nós queremos tirar um curso, mas temos de estar com atenção. Esteja com atenção à Sagrada Escritura, que é muito mais importante do que a vida terrena ou os cursos universitários. E a história de Israel é uma nação com um sofrimento sem par na história das nações. Mas eram o povo escolhido de Deus, mas ouviam de mau grado a palavra do Senhor, e o Senhor deixou por muitos séculos, guardando apenas um remanescente para voltarem à terra prometida. E o aviso de Cristo para todos nós ficou aqui, no verso 12, porque aquele que tem será dado e terá com abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. O que temos nós? Guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa, diz a palavra do Senhor. E este é um grande aviso aos que nestes dias ouvem a palavra de Deus e a quem Deus reparte os seus dons. Tem a resposta em Mateus 25, 14 a 30, na parábola dos talentos, porque o servo inútil foi lançado nas trevas exteriores, onde haverá pranto e ranger de dentes. Guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Todos nós somos dotados de 5 sentidos e um dos mais importantes é o ouvido. E Jesus disse: quem tem ouvidos para o ouvir, ouça. Entretanto, nas coisas seculares ou sociais, todos nós prestamos a nossa melhor atenção por conveniência, ou seja, ao estudo, como foi dito, ao ensino profissional, etc., porque temos interesse próprio nesse assunto. Por outro lado, podemos até prestar atenção ao que nos convém e deixar de ouvir ao que não tem interesse nas coisas seculares. Eva, contudo, prestou toda a atenção à voz da serpente, porque tinha interesse em ser como Deus. Ela prestou toda a sua atenção à voz da serpente. Tinha interesse em ser como Deus. E por essa causa, todos sofremos. Tinham ouvidos intelectuais, interesses próprios. Gênesis 3
em verso 5. Devemos classificar o que ouvimos e evitar o perigo das palavras, ainda que elas pareçam boas. Devemos ser como os de Bereia, examinar nas Escrituras se estas coisas eram assim. O facto é que vivemos no tempo em que muitos demónios ensinam nos púlpitos a doutrina do seu pai. 1 Timóteo 4, verso 1. Muitos seguem essas doutrinas. Temos falado muito disto. Você pode ver na internet estes assuntos. E diz em 1 João 4, verso 1. Amados, não creiais a todo o Espírito, mas provai se os Espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. A maior parte do mundo ouve doutrinas de demónios. E são poucos aqueles que ouvem a doutrina do Espírito Santo, a doutrina de Cristo, pregada por servos de Deus. A maior parte das pessoas deste mundo dão ouvidos a coisas erradas. E por esse motivo o mundo jaz no maligno. 1 João 5, verso 19, mas este mesmo verso diz que nós somos de Deus. Há um pequeno rebanho diferente do mundo. Nós vivemos num tempo em que as coisas que se dizem erradamente são tidas como certas e boas e verdadeiras. E as mentiras e as verdades não têm aceitação. Isto vê-se na religião e nos políticos particularmente. Mentem descaradamente ao povo e dizem que é verdade. Louvado seja o nome do Senhor. Há um pequeno rebanho que tem ouvido de bom grado a palavra de Deus e tem tomado a sua cruz, seguindo a Cristo, e estão em peregrinação para a cidade santa, que Jesus lhe foi preparar. Ouça estas coisas. Infelizmente, muitos não ouvem as Santas Escrituras porque elas são um glorioso ensino de correção. E querem ser livres à sua maneira. Mas o facto é que estão escravos de Satanás, seguindo para a perdição eterna, porque não querem ser corrigidos. Realmente, somente somos livres quando Cristo nos liberta. João 8, verso 32. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E isto é de importância capital para todos nós. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E ouça com muita atenção, como Lídia, para que Deus faça um trabalho em sua vida. Se há algo que nos convém ouvir, é a palavra de Deus. E que nestes dias, a parte profética da palavra, que é um terço das Escrituras ou mais, é de importância capital para sabermos quem somos, onde estamos e para onde vamos e como o mundo está de acordo com a palavra de Deus. Portanto, essa mesma palavra, ela é espírito e vida e transforma todo o nosso ser e nos livra da condenação do diabo, mas nos corrige. Nos ensina outro caminho, que não era aquele caminho da carne onde andávamos, fazendo a vontade dos pensamentos e da carne, fazendo a vontade de Satanás e dos demónios. Não, é o caminho de Deus, que embora sendo estreito, é o único que nos leva para a casa do Pai. A palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, Salmo 119. E verso 105, só desta forma sabemos por onde andamos, por onde caminhamos, se andamos em trevas ou se andamos na luz. Cada pessoa sem Cristo é uma pessoa separada de Deus. É como morta em ofensas e pecados. Precisa da comida do Espírito para voltar a nascer. João 3, verso 1 ao verso 7. Precisamos de ser regenerados. Precisamos de nascer de Deus. As Escrituras mostram todas as pessoas como mortas, separadas de Deus, destruídas e destituídas da glória do Senhor. Romanos 3:10 e Romanos 3:23. Não há um justo nenhum sequer. E todos precisamos ser justificados e somente Deus nos pode justificar através do sacrifício de Cristo e fé
no seu precioso sangue. Romanos 5, verso 1 diz, sendo justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. A importância de ouvir e guardar a palavra de Deus é tão grande que é questão de vida ou de morte. Jesus afirmou isso em João 5, verso 24. Na verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Guarde isto no seu coração. Ouvir de bom grado ou não é questão de vida ou de morte eterna. Mas em João 13, verso 36, o Senhor disse, aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. E tudo isto por causa de ouvir de bom grado ou não a palavra de Deus. E lembre-se que a fé somente vem por ouvir. E aquele que crê tem a vida eterna, mas aquele que não crê não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Em que ficamos? O que decidimos? Vamos dar importância ao ouvir as novas de grande alegria. Salmo 119 e verso 11 diz, guardei ou escondi a tua palavra para não pecar contra ti. E esta é uma escritura-chave na nossa vida. A palavra de Deus é como um cadeado forte que evita o coração do homem de ser pecaminoso. Meus amados, guardar ou esconder a palavra de Deus no nosso coração é a questão de vida ou de morte, porque a palavra de Deus dá vida e sem ela estamos mortos em ofensas e pecados. O grande problema da humanidade está em tomar a boa decisão. Como Lídia, a maior parte das pessoas andam muito ocupadas com os cuidados da vida e com a sedução das riquezas deste mundo, como diz a Escritura. E a palavra fica infrutífera, seca, estéril e sem fruto. Infelizmente, o chamado Evangelho da Prosperidade ministrado por muitos nestes dias são um ataque do diabo à vida das pessoas que os deixa muito ocupados em tesouros terrenos, quando Jesus diz o contrário, não ajunteis tesouros na terra, mas ajuntai tesouros no céu. Eu creio na prosperidade em termos bíblicos, quando buscamos a Deus em primeiro lugar, Mateus 6,33 e Lucas 6,38, e não numa teologia de procura. Quando buscamos a Deus em primeiro lugar, todas as outras coisas serão acrescentadas. A maior parte das pessoas tem um seu cuidado na vida. E ele não deve ser material, mas sim espiritual. A razão disto é porque a nossa vida terrena é de curta duração, é de curta estadia. Diz a Escritura que o homem nascido de mulher é de bem poucos dias e cheio de inquietação. João 14 e verso 1. Devemos dar ouvidos às palavras de Deus, porque no céu deve estar o nosso tesouro à nossa espera, e não na terra. No Salmo 39, verso 5 e verso 6 diz, na verdade todo homem, por mais firme que esteja, é totalmente vaidade. Na verdade todo homem anda como uma sombra. Na verdade em vão se inquietam. Amontoam riquezas e não sabem quem as levará. A nossa vida é de curta duração. E Jesus disse, não ajunteis tesouros na terra onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, nem os ladrões não minam nem roubam. Mateus 6, verso 19 e verso 20. Nós devemos seguir estes conselhos, mas porque isto é correção, são poucos aqueles que gostam de ouvir.
Louvado seja Deus. O facto é que Paulo disse também estas palavras. Porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada dele podemos levar. Tendo, porém, sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço, e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e ruína. 1 Timóteo 6, verso 7 ao verso 9. Eu sei que há muitas outras escrituras sobre a prosperidade, mas eu creio que esta prosperidade bíblica é a única prosperidade válida que o Senhor nos ensina. Isto está escrito em 1 Timóteo 6, verso 7 ao verso 9. Pergunto, estamos nós dando valor à importância de ouvir e guardar a palavra de Deus? Será que ela não nos ensina o nosso bem para o futuro, visto que nada podemos levar quando partimos à eternidade? Então, qual é o nosso tesouro? Aonde está o nosso tesouro, que o nosso talento que nos foi repartido por Cristo devia ter ganho? Você crê que há outra vida para viver? A Bíblia está cheia de passagens sobre este assunto. Ela não é vivida na carne, mas é vivida no âmbito espiritual com Deus no céu. E vão haver muitas diferenças. Bom está, bom e fiel servo, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Mas aquele que não tem, até aquilo que tem será tirado, e esse servo inútil será lançado nas trevas exteriores, onde haverá pranto e ranger de dentes. E esta vida é eterna num bom ou num mau lugar. E o facto mais importante é que quem não coloca o talento do seu Senhor a render no banco do céu será lançado, como disse Jesus, nas trevas exteriores, aonde haverá pranto e ranger de dentes. Qual é o seu futuro que você está desenvolvendo aqui na Terra, visto que a nossa vida é de curta duração? Mas se hoje ouvires a minha palavra, não endureçais os vossos corações. Aceitar ou rejeitar a palavra de Deus faz toda a diferença agora e na eternidade. Onde está o nosso tesouro? Na terra ou no céu? Finalmente, Jesus afirmou: quem ganhar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará. Marcos 8,35. Podemos nós entender a matemática deste negócio? Há quem procure investimentos terrenos, mas nada levarão consigo no fim dos seus dias. E Jesus disse que uma só palavra é mais valiosa do que o mundo inteiro. Marcos 8, 36 e 37. O que é que nos espera no outro lado da vida? Qual é o nosso campo? Vamos mostrar de novo o semeador. Amém. O semeador saiu a semear. E a semente é a palavra de Deus. Qual é o nosso campo? Ao pé do caminho e as árvores a comem? Entre pedregais e não pode crescer, entre os espinhos e é abafada, ou em boa terra e produz a 100, a 60 e a 30. Neste dia, o semeador está semeando a palavra de Deus. Guardemo-la num coração sincero, arrependido, contrito e santificado. Meus amados, o que é que nos espera no outro lado da vida? As Sagradas Escrituras são um compêndio de educação, de correção, disciplina moral e espiritual, e quem as não ouve, quem as não escuta,
é um louco, é um louco, é um louco. Conta-se que no século XX houve um homem abastado e que deixou o seu nome na história, mas na hora da sua morte ele teria dito estas palavras: mas que louco fui eu. Pergunto, o que é que ele viu ao partir para o outro lado da vida para dizer tais palavras? É provável que quando fechamos os olhos aqui na Terra pela última vez, vejamos os dois lugares que Deus diz na sua palavra e que logo vamos por uma dessas direções. Vamos de novo mostrar esse quadro que mostramos no princípio. No seu leito de morte, aquele homem disse, conta-se desta forma, mas que louco fui eu. O que é que ele teria visto? Esses dois caminhos, esses dois destinos, o céu e o inferno, e ele logo mais estava indo para o inferno. O que é que este homem viu ao morrer? Finalmente, o que escolhemos em vida é o que teremos na eternidade, ou o céu ou o inferno. E o cemitério, por onde vai o nosso corpo, não é o nosso fim, mas o princípio da vida eterna com Deus ou sem Deus. Porque finalmente está ordenado ao homem morrer uma vez, vindo depois disso o juízo. Façamos planos para um futuro com Deus. E este é outro quadro que nos revela o fim da vida terrena, das pessoas que procuram os bens terrenos. No final dos dias, tudo fica, é por onde vai a sua alma. Jesus contou uma história do homem que disse, e direi à minha alma, alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos, come, bebe e folga. Jesus disse, louco, esta noite pedirão a tua alma e o que tens preparado para quem será? Jesus disse estas palavras, louco, esta noite pedirão a tua alma e o que tens preparado para quem será? O nosso tesouro deve estar no céu e não na terra. Existem várias passagens nas Santas Escrituras que apelidam a maior parte das pessoas desses nomes que naturalmente não gostamos de ouvir, como o de louco. Mas como é a palavra de Deus, temos que as aceitar. Em Provérbios, por exemplo, capítulo 12, verso 1, Deus diz, o que ouve a correção ama o conhecimento, mas o que aborrece a repreensão é um bruto. Deus também usa estes termos por vários motivos. Esta é a linguagem bíblica, a linguagem de Deus, louco e bruto. Segundo o dicionário, o termo bruto significa rude, grosseiro, tosco, informe, bárbaro, sem cultura, insensível, etc. Será que gostamos desses nomes que Deus nos apelida? O melhor é prestar importância àquilo que a gente ouve da parte de Deus, para que esses nomes não sejam aplicados à nossa vida. No Salmo 94, verso 8, diz estas palavras, atendei, ó brutais, dentre o povo, e vós loucos, quando sereis sábios? E em Jeremias 10, verso 8 e verso 14, diz ainda o Senhor estas palavras em relação com os ídolos que os homens fazem e os adoram. Mas eles todos se embruteceram
e se tornaram loucos. Ensino de vaidades é o madeiro. Uma pessoa sensata não carrega colas às costas, nem ora para uma imagem que tem olhos e não vê, boca e não fala, pés e não andam, mãos e não apalpam, boca e não fala, ou ouvidos e não ouvem, etc, etc. E o Senhor diz no Salmo 115 e na Bíblia Romana, Salmo 113, tornem-se semelhantes a eles os que os fazem e todos que neles confiam. Ora, o Senhor diz, loucos e brutos. Presta atenção à Sagrada Escritura e a sua vida modifica-se, como a minha e da minha esposa, porque também andávamos lá, cegos e surdos, mas aprova Deus iluminar as nossas trevas e chamar-nos para a sua companhia, para agora podermos dizer estas palavras que somos regenerados por este livro sagrado e por o autor deste livro. Sabemos nós o significado do termo louco? Segundo os livros, este termo que Deus emprega para nos chamar a atenção das suas palavras, ele significa que perdeu a razão, que é doido, que é alienado, que é vão e que é estulto, etc. Será que gostamos que Deus nos apelide desses nomes? Todo homem se embruteceu, diz a Escritura, e não tem ciência. Envergonha-se todo o fundidor de imagens de escultura, porque sua imagem fundida, mentira e nela não há espírito. Diga o que diz a Bíblia. A imagem de escultura, mentira e nela não há espírito. Enfrentamos uma pessoa em frente de uma estátua de alguém que está no céu, a falar para essa pessoa, para essa imagem, e ficamos pensando, aqui está uma pessoa cega e surda, que não ouve a Sagrada Escritura. Mas em 2 Pedro 2, e verso 12, Deus chama a várias pessoas que pregam um falso evangelho de animais irracionais. Todos estes termos que temos vindo a falar são de facto como que pedradas que dão na nossa cabeça para que nós possamos estar atentos. Animais irracionais são pregadores do falso evangelho. Assim se explicou Pedro. Mas estes, como animais irracionais, que seguem a natureza, feitos para serem presos e mortos, blasfemando do que não entendem, perecerão na sua corrupção. Esta é a razão de que só uma parte entre quatro ouve a palavra de Deus, porque essa parte recebe a correção divina, o ensino sagrado e segue por outro caminho. Não quererá ser você um deles, se for esse o caso? E em Judas 10, afirma o Espírito Santo, estes, porém, dizem mal do que não sabem, e naquilo que naturalmente conhecem, como animais irracionais, se corrompem. Eu não gostava de ter um nome desses. Assim, ao ouvirmos estes termos que Deus emprega para nos chamar a atenção dos caminhos de Deus e dos caminhos do diabo, eu pergunto, será que gostaríamos de estar inseridos nestes termos de estúpidos, brutos, loucos, animais irracionais? Eu creio que não. Então demos importância ao ouvir a palavra de Deus. Os sábios, os tementes a Deus, andam na escola divina da disciplina espiritual com o propósito, melhor dito, de chegar um dia à casa do Pai, sabendo que o nosso tempo de vida foram a boa terra onde caiu a semente de Deus, a sua palavra, e que fizemos a melhor decisão, a melhor escolha. Desta feita, eles com agrado se deixam moldar pelo Mestre e engrandecem a Deus pela sua correção. Nós vamos ler uma palavra sobre esse assunto aos Hebreus, capítulo 12, verso 4 ao verso 11. Vamos todos ler.
Assim diz na Epístola aos Hebreus, capítulo 12, verso 4 ao verso 11. Ainda não resististes até ao sangue, combatendo contra o pecado. E já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmaies quando por ele fores repreendido. Porque o Senhor corrige o que ama, e açoita a qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Porque filho há a quem o pai não corrija. Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Além do que tivemos nossos pais segundo a carne para nos corrigirem, e nós os reverenciamos, não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Porque aqueles, na verdade, por um pouco de tempo nos corrigiam como bem lhes parecia. Mas este, para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. E, na verdade, toda a correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Meus amados, deixe-me dizer, ter um desabafo, que a razão do mundo estar na situação em que está, violento, conturbado, mentiroso, cheio de assassinos e tudo mais, é porque esta mensagem que foi lida não é lida nas escolas e até nas igrejas está sendo posta de parte, porque este sagrado livro está sendo rejeitado e quem rejeita a correção rejeita a Deus. Esta é a situação do mundo por falta desta correção. Os ouvidos do homem devem estar atentos às palavras de Deus que são espírito e vida. João 6 e verso 63. Diz em Provérbios 15 verso 31, os ouvidos que escutam a repreensão da vida, no meio dos sábios farão a sua morada. Diga, no meio dos sábios farão a sua morada. Em Provérbios 8 e verso 34 diz, bem-aventurado o homem que me dá ouvidos, velando às minhas portas cada dia, esperando às ombreiras da minha entrada. E em Mateus 13, 23, diz que o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra e dá fruto. E disse o Senhor Jesus Cristo, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Terceiro lugar, e para finalizar, as consequências da rejeição da palavra. Rejeitar ou rejeição significa recusa, significa expelir ou repelir, dispersar. E essa rejeição tem um preço muito elevado. Em parte já falámos algo, mas para finalizar vejamos algumas escrituras sobre o assunto. As consequências dessa rejeição. No nosso texto verifica-se que 3 desses campos não produzem. No primeiro não entendiam o Evangelho, falta de atenção, e as aves comeram a semente. O diabo roubou o que foi semeado. No segundo, as pessoas ficaram ofendidas, porque o Senhor as corrigia, ou elas foram perseguidas, etc. No terceiro tipo de pessoas, os cuidados da vida e a sedução das riquezas sufocaram a palavra e não deram fruto. 3 motivos de rejeição da mensagem. E estes 3 motivos de rejeição podem ser ainda compreendidos por falta de atenção, evitar ser perseguido por causa da sua fé em Cristo e os tesouros e bem-estar terrenos ou escolhas das coisas terrenas que se fazem. Primeiro, rejeitar Deus e sua palavra tem um preço elevado, porque lhes será tirado o reino de Deus.
Estas são as consequências e então estarão no reino das trevas, na terra e no sofrimento eterno com aquele a quem serviram na terra, com o diabo e os seus anjos. Pois bem, em Mateus 21, 42 e 43 diz: a pedra que os edificadores rejeitaram, diga, a pedra que os edificadores rejeitaram, neste caso é Cristo e a sua palavra, foi feita a cabeça do ângulo da esquina. Portanto, eu vos digo que o reino vos será tirado e será dado a uma nação que deu os seus frutos. Segundo, será julgado pela sua palavra, pela própria palavra. Estas são as consequências. Em João 12, verso 48 diz: quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que eu tenho pregado, essa o há de julgar no último dia. Mas os servos de Deus não vão a juízo para ser julgados, mas vão a juízo para receber o galardão. Rejeitar a palavra de Deus e as suas consequências. Em Lucas 10, em verso 16 diz: quem vos ouve a vós, a mim me ouve. E quem vos rejeita a vós, a mim me rejeita. E quem me rejeita a mim, rejeita aquele que me enviou. Que faremos perante estas verdades sagradas? Estas são apenas um pouco das escrituras que nos falam das consequências da rejeição da palavra. Mas ali haverá pranto e ranger de dentes. Não queira esse lugar no seu futuro. Somente temos uma saída, que é o nosso arrependimento e a busca da misericórdia de Deus para obter o seu perdão e a salvação. Receber a Cristo como nosso Senhor e Salvador pessoal. A Bíblia diz: se hoje ouvires a minha voz, não endureçais os vossos corações. Em Apocalipse 3, e verso 20, Jesus diz: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, a minha palavra, e abrir a porta, o seu coração, como fez Lídia, eu entrarei em sua casa, com ele serei e ele comigo. Esta é a única saída para um mundo morto em ofensas e pecados e que Deus ama. E que Deus ama essas pessoas conforme estão. Porque toda a criatura de Deus é boa. O que não é bom é aqueles que se infiltraram, os demónios que se infiltraram nessas pessoas. Deus ama os corações como eles são. João 3, 16 e 17 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para o condenar, mas para que o mundo fosse salvo por ele. E a Escritura Sagrada diz ainda que pelo seu sangue derramado no Calvário nos são redimidos e perdoados os nossos pecados. Esta é a nossa única decisão válida e certa para podermos sair da situação em que estamos e entrar no caminho da glória do céu. Se for esse o caso, nós temos terminado aqui esta mensagem acerca das consequências da rejeição da palavra. E se for esse o caso que você não é uma pessoa salva e tenha ouvido esta palavra e que é um campo ainda que precisa de ser regenerado e que deseja realmente ser um campo daqueles que dê fruto ou que dá fruto, então, se for o seu desejo hoje e não amanhã, faça a sua decisão, levantando a sua mão ao céu, fechando os seus olhinhos e diga estas palavras: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Eu tenho ouvido a tua palavra e tenho compreendido que realmente há dois caminhos diferentes, um de perdição eterna e outro de salvação eterna. E que o teu Filho amado Jesus Cristo veio ao Calvário dar a sua vida por mim, para me salvar. Meu Deus, tem misericórdia de mim, perdoa os meus pecados e salva a minha alma. Aceita este pecador arrependido, porque eu confesso que sou um pecador e que necessito de salvação.
mas também confesso que Jesus Cristo é o Filho de Deus vivo, que veio dar a sua vida pelos pecadores para os salvar e que Deus Pai o ressuscitou ao terceiro dia. Senhor, escreve o meu nome no livro da vida. Limpa-me e redime-me com o sangue do teu Filho Jesus Cristo. Senhor, venha em meu auxílio. Salva a minha alma e perdoa os meus pecados. E agora, salvo e perdoado, eu serei uma nova criatura. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor, eu te peço e agradeço. Amém. E se você fez esta oração, você é uma pessoa perdoada. E agora, no local onde se encontra, precisa de encontrar uma igreja bíblica, onde se ministra um novo nascimento espiritual, e dar publicamente o seu coração a Jesus, e seguir este glorioso Senhor, que o vai esperar na glória do céu, com uma mansão preparada para si. Que o Senhor vos abençoe, e até outra vez, se Deus quiser. Amém e amém.